Olá amigos, sejam bem-vindos ao Infomercado BR. 31 de dezembro de 2022, amanhã o Lula no poder, Bolsonaro já fora do país. E aí nós vamos entrar num ciclo que vai juntar as expectativas em relação a esse governo e ainda todas as atenções internacionais que marcaram 2022. E isso tudo deixa ainda a questão dos investimentos nos ativos de risco ou a questão da formação de preços para os exportadores de commodities e o RED também ainda um tanto incerta. No exterior ainda vai se monitorar a possibilidade do Federal Reserve, manter ainda uma certa frouxidão na sua política de juros, como ficou demonstrada na última reunião, né? Talvez aí em 50 pontos base mais um pouco, porém as incertezas em relação à Ucrânia permanecem, né? Não há a menor possibilidade aí, faltando 2 meses para um ano de guerra, de ter uma solução. A China, com esse chove não molha, se continua a flexibilização contra o combate à Covid, ou seja, volta ou não volta a Covid zero, né? O programa que desacelerou a economia pelo menos até setembro lá no país. E a Europa que vai carregar para 2023 uma desaceleração maior e também o aumento da taxa de juros que marcaram 2022, né? Os Estados Unidos também, mas os Estados Unidos são mais resilientes, né? E aqui, com Lula, possibilidade do teto de gasto ser precificado pelo mercado, não sabemos ainda qual o tamanho da coragem que o governo vai ter em relação aos gastos. Portanto, a questão fiscal vai entrar no preço, vai entrar nos juros. Alguns até acreditam uma Selic de 13% a 13,5%, pelo menos no segundo semestre. Então ainda é uma questão para ver o que vai acontecer. Então, nesse caso, se a gente olhar para a B3, Bolsa de Valores, vamos ver aí que os 120 mil pontos vai ser uma média boa para em 2023. Hora pode subir um pouquinho, hora pode descer um pouquinho, mas eu acredito que vai ficar nessa faixa, né? Alguns gestores, segundo pesquisa recente, falam até no intervalo de 130 mil pontos. Eu não acredito. Pelo menos do ponto de vista corporativo, a gente vai ver talvez aí uma boa possibilidade para as ações de empresas de varejo, né? Porque o Lula vai soltar um pouco mais de dinheiro na economia. Talvez aí também empresas do setor de construção civil, como Gerdau, um pouco mais próxima desse setor, tende a ter um ganho também, porque em algum momento o governo vai tentar reativar esse setor, que é um grande empregador. Os frigoríficos, quem sabe, também pode melhorar um pouco suas posições, pelo menos naquilo que o mercado interno precifica na Bolsa, porque vai entrar um pouco nesse conjunto de despesas para a população um pouco mais carente, que ficou de fora desse mercado em 2022, principalmente. Olhando lá para fora, do ponto de vista da formação de preços das commodities, ou até do hedge que as empresas precisam fazer, os exportadores precisam fazer, vamos ter aí, pelo menos na soja, 153 milhões de toneladas, uma boa safra, bem acima de 20% sobre a anterior, né? Fica ainda a expectativa da questão da quebra, o tamanho da quebra na Argentina, mas vai ser uma boa oferta, né?
E dependendo da questão chinesa, como já foi dito, né, pode até ter uma puxada nos preços, porque a demanda chinesa sempre puxa Chicago. No entanto, permanece essa questão aí da Covid, né? Eu particularmente não acredito que vai ser um ano de explosão de preços da soja. O milho, olhando a Argentina, que vai ter também, é um ativo que está perdendo muita condição produtiva agora com a seca lá, né? O Brasil também vai ter uma boa oferta na safrinha de inverno, porque é a principal, e a soja está entrando bem na janela, vai sair dentro da janela de colheita e o milho vai ser plantado dentro da janela, o que favorece sempre a questão da produtividade, portanto, no volume final. E o milho depende muito mais ainda de fatores muito ligados fora da China, né? A questão da desaceleração global, né? Já a soja é muito mais dependente de China. Carne, do ponto de vista do mercado interno, já falamos aqui, mas olhando China, há uma expectativa de que o ganho de vendas não vai ser tão grande em 2023 como foi em 2022. 2022 bateu 2020. 2021 as exportações seriam batidas facilmente, porque a China ficou 3 meses fora do mercado no final do ano passado. Mas mesmo que cresça apenas 2 a 3%, como se está comentando, não é tão ruim. Continua crescendo, ainda que numa expectativa menor do que o mercado já se acostumou. Então, se a gente for falar em linhas gerais, é mais ou menos isso. É o recado aqui, muito breve e até simplista, de Infomercados BR. Muito obrigado e feliz ano novo a todos.